E eu citaria alguns casos. Quando um juiz de Belo Horizonte, togado, concursado, frauda um possível atentado a ele próprio no seu carro, deixando um bilhete fantasioso, onde procurava envolver o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Foi o relatório da perícia que mostrou que ele mentia, que realmente aquele atentado tinha sido forjado. E os 3 peritos que estiveram aqui na Comissão de Direitos Humanos tiveram, assim, uma postura séria e ímpar em relação àquele episódio. Na outra questão das mortes em Ponte Nova dos presos, onde a política carcerária, as deficiências da política carcerária do governo do Estado estavam em xeque, também foi um relatório da perícia, que balizou responsabilidade, que realmente mostrou com muita seriedade, né, trazendo um pouco à luz, né, de como aconteceu aquele incêndio dentro da cadeia pública de Ponte Nova. E aqui nós poderíamos citar muitos outros episódios, né, muitos outros episódios, onde eu diria que a perícia técnica de Minas Gerais se torna uma referência de seriedade, uma referência técnica muito séria. Mas isso não tem sido conseguido com muita facilidade. Hoje retomo uma discussão através de uma PEC apresentada por um colega deputado, Arlen Santiago, de novo a discussão da autonomia da perícia. Como nós somos da Comissão de Direitos Humanos, nós entendemos que esse marco de discutir a questão da perícia, né, relacionada nesse marco dos direitos humanos, seria um objeto próprio de nossa comissão. Porque a Comissão de Direitos Humanos, através desse deputado, o deputado João Leite, estivemos já 3 vezes no governador do Estado. E algumas tentativas de avanço em relação a essa questão, apesar da ordem do senhor vice-governador Antônio Junho Augusto Anastasia, não estão sendo cumpridas. E nós entendemos, conforme foi feita a orientação do próprio governador, que nós discutíssemos isso com o vice-governador. Então, nós entendemos que hoje o modelo que nós estamos tendo de perícia não está sendo o modelo suficiente. Daí que ganha força nessa casa a discussão da autonomia da perícia. Inclusive, o próprio presidente da Assembleia, que foi perito antes de assumir outro cargo profissional na vida, ele tem dito claramente que é favorável à autonomia da perícia. E esse deputado ouviu, há 2 semanas atrás, o próprio secretário de governo, Danilo de Castro, se manifestar favorável à autonomia da perícia. Então, eu acho que nós estamos tendo hoje as condições dadas em função das dificuldades do avanço da negociação em relação à discussão da autonomia da perícia em Minas Gerais. Hoje, se eu não me engano, só 3 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não têm seus institutos de perícia dirigidos por peritos de carreira. São delegados que dirigem esse instituto. Eu pergunto como nós vamos ter garantia da autonomia. E não é a priori nenhum tipo de desconfiança com o delegado, de jeito nenhum. A autoridade judiciária é fundamental no processo, mas a gente tem que ver que os espaços de atuação de cada um, a segurança da sociedade e da garantia dos direitos humanos, é que o perito tenha total autonomia na sua atuação. Então, essa audiência, e é bom que o secretário chefe de polícia, doutor Marco Antônio Monteiro de Castro, com quem eu já tive a oportunidade de conversar 2 ou 3 vezes, uma das conversas no gabinete do presidente da Assembleia, com a presença do vice-governador. Essa audiência é, de alguma forma, depois é bom aí você me corrija um pouquinho, porque são mais estados ainda que têm a perícia dependente, mas não tantos, tá? Mas de qualquer 6 estados, então são outros 3. Então, eu gostaria de dizer, doutor Marco Antônio Monteiro de Castro, eu acho que se as negociações, para nós termos um modelo híbrido em Minas Gerais, não funcionou, vai funcionar, vai ser autonomia total, ampla e restrita. Eu acho que não dá mais
né, para tantas reuniões, tantos encontros. Se a Polícia Civil não consegue superar internamente, no Conselho Superior de Polícia, seus problemas internos, nós vamos resolver da forma que o Legislativo entende, que é votando leis, porque eu não ficaria numa situação confortável fazer uma 4ª ou 5ª reunião com o vice-governador para discutirmos essa questão e tudo ficar na estaca zero. Hoje, a autonomia da perícia é algo importante e fundamental. Nós até admitimos um modelo de transição, mas está havendo uma impossibilidade de conversar sobre esse modelo de transição, daí que a gente acha necessário, com essa reunião, ao discutirmos a perícia e a questão dos direitos humanos, nós avançarmos mais efetivamente na questão da autonomia da perícia em Minas Gerais. Dito